Fala, meus queridos amigos do Valete Plus, dia muito especial essa segunda-feira aqui. Especial porque estamos às vésperas do julgamento do Partido Missão, né? Então todo mundo aí, né, cruzando os dedos, preparando para esse momento novo na política brasileira, não só pra gente, né? A criação do Partido Missão extravasa qualquer coisa que envolva o MBL, porque é muito maior do que o próprio MBL, é o nascimento de uma força política geracional, uma força política que representa não apenas um determinado campo político, um campo mais à direita, mas claramente uma geração e uma forma, um approach, uma sensibilidade sobre o que deve ser feito no Brasil e que já vem claramente pautando o debate público. Acho que está bem claro nos últimos meses que o tom de uma direita que vai além do assunto da anistia é dado por nós, e isso já vem sendo entendido como uma alternativa de poder. Antes o MBL seria uma alternativa de discurso, no máximo. Hoje é uma alternativa de poder, né? Eu vou entrevistar hoje, né, para falar disso, alguém que, enfim, conhece muito dos processos, dos trâmites, é um cracudo de política, que é o nosso querido Renato Batista, e vai ser bem legal, né, mais um podcast nosso. E aí, só antes de continuar com o Renato, só queria passar, né, um feedback para vocês, tá? É esperado que a gente tenha a central de notificações na terça-feira ou quarta-feira disponível para vocês. Para Android, com certeza na terça-feira, no web também. Na Apple demora sempre um pouquinho mais, porque a Apple demora para colocar no ar as atualizações dela, né? Eu sou um Apple fag, eu preciso reconhecer que eles são meio chatos nessa parte aí, né? E essa semana estamos já colocando no ar, publicar imagens na timeline, né? Isso já era um pedido legal. E vamos ter essas atualizações que eu já havia falado, do compartilhamento sempre de, vamos dizer, cadastro para artigos saindo já do seu Android, do seu web e do Apple. Hoje já está disponível para você fazer esse compartilhamento, que ajuda muito na difusão dos nossos conteúdos, tanto no Android quanto no web. Tá faltando na Apple, novamente a Apple tá atrasadinha, mas já vai rolar. E já tá tudo disponível, bugs sendo resolvidos também, então o aplicativo tá sempre melhorando. Eu vou sempre usar esse meu podcast pra gente fazer essas atualizações. Mas vamos pro tema aqui do podcast, né? Senhor Renato Batista, com que clima André Mendonça recebe aí o processo amanhã para julgamento, para validar, para botar, para rolar o Partido Missão? Qual o clima que chega, né, aquele processo na mesa dele para amanhã ele trabalhar? Renan Santos, para começar, tic-tac. Faltam menos de 24 horas. Muitos de vocês já devem estar sabendo, né, sobre o processo. Será julgado amanhã, às 19 horas, pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Não é segredo para ninguém, é um processo público, né? Inclusive os órgãos de imprensa que trabalham, né, com a notícia, o chamado hard news, né? Eles estão sempre ligados ali nos pushes, né, dos sites dos tribunais superiores, então eles sempre ficam sabendo ali qual vai ser a pauta, o que vai ser julgado. Pois bem, Renan Santos, amanhã será julgada o registro de partido político, o RPP do Partido Missão, que busca obter o número 14, né, para as eleições já de 2026. O que a gente pode esperar desse julgamento? Bom, é um julgamento a princípio feito de maneira formal sobre todo o processo do TSE, uma vez que todas as fichas elas já foram validadas pelo próprio sistema do TSE. O Ministério Público Eleitoral já se manifestou favoravelmente ao registro do partido. Enfim, todos os processos também que foram feitos nos estados ao longo desse tempo, de registros de diretórios e convenções respectivas, todos tiveram o aval dos respectivos órgãos. Então, amanhã a gente espera uma sessão que seja célere, rápida, né? Acreditamos que essa foi a tônica dada por todo o Tribunal Superior Eleitoral ao longo desse processo, né? A gente teve sempre uma boa receptividade por parte do Tribunal Superior Eleitoral. É importante dizer o seguinte, né? O TSE ele é composto por 7 ministros efetivos, né? São 3 ministros da Suprema Corte, do STF, a prezada presidente ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, também conhecido como Carmen Lúcia, não é mesmo? E também o ministro relator André Luiz de Almeida Mendonça e o ministro Cássio Nunes Marques, né, que é o vice-presidente da corte. Estarão lá, além deles, outros 2 ministros do STJ e 2 juristas, né? O TSE tem essa composição, né, com indicações do STJ e com outras indicações aí que venham da sociedade civil, né, juristas nesse caso. Então a gente espera que, a partir do momento que for aberto o julgamento, o ministro relator
dê ali o seu voto favorável, a gente espera esse voto favorável dele, a gente não teve nenhum problema ao longo do processo de registro do Partido Missão, e a partir disso acredito que os demais membros certamente apoiarão e seguirão este voto, né? Muita gente tem falado, mas e se alguém quiser dar uma protelada, ou nossa, será que algo pode acontecer? Vamos lá, né, meus amigos, nós não esperamos que isso ocorra, né? Por mais que a gente saiba que no Brasil, e como diria um grande advogado, 2 mais 2 no direito eleitoral nem sempre dá 4, a gente sabe que, claro, né, tudo nesse caso aí poderia ser possível. Porém, né, o que a gente tem de medidas que poderiam ocorrer de maneira a protelar o registro, mas não certamente de negar o registro, poderia ser um pedido de vistas, né, que tem prazo para ser julgado. O ministro teria num prazo de 30 dias para colocar novamente em pauta. Então esse poderia ser um máximo de adiamento que a gente obtivesse. Isso está dentro do nosso cronograma. Claro que a gente espera que não ocorra, até porque não há dentro do processo nenhum motivo que o leva a fazer isso. Então a gente acredita que amanhã a gente esteja comemorando, estaremos aqui com o pé no chão, aguardando o julgamento de maneira muito serena, certo? Estarei lá no Tribunal Superior Eleitoral, ao lado do nosso querido professor, né, representando o nosso querido Partido Missão ali, aguardando esse julgamento, e a gente vai trazer mais informações amanhã aqui, mas acho que o espírito é esse, né, sem nenhuma afobação, aguardando com muita cautela o julgamento e torcendo para que ele tenha ali o seu resultado rápido, né, e condizente com tudo que foi feito até aqui. Perfeito, Renatão. Vamos lá. Vou dar meus pitacos aqui também e depois jogar outra pergunta para você. Meu pitaco é o seguinte, né? Novamente, qualquer medida do tipo vamos pedir vistas seria uma medida que não, vamos dizer, ela é possível de acontecer, então eu tô super... Regimental. Ela é regimental. É regimental. Mas ela como eu posso colocar aqui? Ela é um tipo de medida que eu não estou comemorando as coisas, tipo, isso aí vamos arrasar, porque pode ser que venha uma vista, já aconteceu em outros processos, não todos, mas já aconteceu em outros processos. A UP teve pedido de vistas. O último partido político que foi registrado, que foi a UP, que foi registrado ainda sob a nova legislação, teve um pedido de vistas. Porém, eles precisavam fazer diversas alterações no estatuto deles, e o nosso estatuto tem o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, ou seja, eu não veria motivos para que tivesse esse pedido de vistas para ter esse período para o partido fazer algum tipo de mudança. O nosso caso não tem isso, tá? Mas é importante dizer que sim, o último partido registrado no Brasil teve um pedido de vistas, um adiamento de 30 dias até o segundo julgamento, onde teve de fato o partido deferido. No nosso caso, né, as alterações que foram solicitadas pelo Ministério Público Eleitoral, elas, de maneira alguma, elas, vamos dizer, impedem a fundação e o surgimento do partido. São alterações no detalhe. São, inclusive, a principal das alterações ali, que era uma coisa que envolve fundo partidário, ela, vamos dizer, ela tem muito tempo a rolar porque o partido não tem direito a fundo partidário. Então, ela está tratando de uma eventualidade, que é um dia o partido ter o fundo. Então, o espírito, né, do julgamento não é alterado de maneira alguma por isso, muito pelo contrário, veio já com o parecer favorável. Então, não é um julgamento controverso. Um ministro pedir vistas, eu ficaria surpreso que ele pediria vistas, tá? Mas, novamente, essas vistas, elas apenas empurrariam o julgamento para mais um mês. É ruim, é chato? Mas, novamente, eu sempre trabalho com os piores cenários, eu sempre mantenho o meu espírito muito calmo. Até estava falando com o Renato hoje, né? Amanhã o julgamento, sei lá, eu tô quieto, tô só na minha. Pra quem tava perguntando... Renazão, é um ponto aqui, né? A gente sabe que se tiver um pedido de vistas, para nós será tranquilo desse ponto de vista, porque tá dentro de um cronograma, vamos dizer, esperado, né? Do máximo que poderiam protelar a criação do partido. Agora, a gente sabe que nesse momento a gente tem de manter a tranquilidade, né? A gente sabe que os nossos adversários vão falar, olá, né? Não vai ter, foi a denúncia do Nando Moura, ou do, sei lá, do Glauber Braga, ou do Intercept, que vai barrar o partido, e sabe que isso pode ser usado contra nós, mas a nossa linha de manter a tranquilidade, saber que, claro, não há motivos para isso, mas se assim tiver, não vai ser isso que vai mudar todo o nosso planejamento. Vamos continuar firmes aí para as eleições de 2026. Nada se altera, mas volto a colocar, o mais provável é um julgamento positivo e com o deferimento oficial para, vamos dizer, botar o partido já para andar.
Outros pontos aqui, né, a se colocar, se a gente for pegar o histórico do TSE no tocante a nosso processo como um todo, não estou falando processo jurídico, mas as coletas e tudo mais, o TSE foi muito diligente e vamos dizer, no espírito dessa atual presidência do TSE, a ideia de ser célere. A ministra Carmen Lúcia, ela vem colocando aí muitos processos para andar. Ela está com o objetivo de descarregar o que tem de processo. Parece ser um sinal positivo e bacana dela de fazer o tribunal se movimentar. Portanto, qualquer tipo de ação que seja muito protelatória não combina com o espírito dessa presidência dela, né? Então, desde a equipe técnica do TSE, que sempre foi muito diligente às solicitações formais que a gente fez, sempre com um espírito republicano muito grande. A gente foi muito elogioso com eles, porque de fato não vimos problema algum neles. Até dessa gestão atual da Carmen Lúcia, vamos dizer, o sentimento é muito positivo. Então, novamente, qualquer pedido de vistas, pra mim, soaria assim, meio... Tá, você quer pedir vistas pra quê? Não tem nenhuma denúncia. Ah, mas a denúncia que o Glauber colocou, essa denúncia, ela foi extemporânea, ela tá fora do prazo, ela não existe pra lei. Mas não tem muito mas, né? Existe algum vício formal? Não tem. O Ministério Público Eleitoral foi bem claro nas colocações dele, então eu ficaria apenas surpreso, né? Às vezes algum ministro quer tomar ciência de algum detalhe, né? Mas isso pode acontecer, então esse é o espírito que eu mantenho, mas novamente, a ideia é de que o partido realmente amanhã ele termine, vamos dizer, pronto. Outros pontos que eu queria passar para você, Renato, como você vê... como você acha que o sistema político está começando a ver esse partido surgindo o partido amanhã? Qual será a resposta política dos agentes que já estão, vamos dizer, funcionando? Eu só queria fazer um registro antes, Renan. Todo mundo quer fazer o registro. Eu que preciso fazer o meu registro, né? O registro do partido. O registro de partido, é verdade. Hoje eu vou fazer esse registro aqui nesse podcast, amanhã o registro do partido. Tá bom, de registros aí para essa semana. E quarta-feira eu vou à cidade de registro. Não, zoeira, nada a ver. Amanhã, dia 4 de novembro, o MBL completou no sábado 11 anos. Nossa, não falamos nada. E a gente não falou absolutamente nada. Essa é a primeira vez que a gente está falando. O MBL completou 11 anos. Então, em nosso aniversário de 11 anos e 3 meses, o partido político estará pronto. Eu imaginei, sonhei muito com o dia que... com o momento que esse dia chegasse, né? E, enfim, estarei lá ali no Tribunal Eleitoral e, enfim, acho que vai ser um momento grandioso aí para a história, ficará registrado. Vamos lá, sobre o sentimento, né, vamos dizer assim, do sistema político, o que eu tenho visto é o seguinte, Renan, cara, principalmente em uma geração de políticos, né, políticos mais velhos, eles literalmente não acreditam na criação de um partido político. Mas eu posso até mostrar para os caras, falar, olha, nós tivemos 600 mil fichas validadas. Alguns vão dizer, não, mas eu já vi outros partidos que coletaram aí, tinha umas fichas aí, porque durante todo esse período, sei lá, nos últimos 20 anos, vários partidos apareceram registrando o partido político, criando seu CNPJ e alegando que conseguiram ter centenas de milhares de fichas. Porém, essas fichas nunca foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nunca. E vários desses partidos que alguma vez se registraram lá nunca obtiveram essas fichas registradas. O único nesse período que não conseguiu o seu registro e mesmo assim colheu algumas fichas foi o Aliança pelo Brasil, né, que chegou a ter 143 mil fichas validadas pelo TSE no prazo de 2 anos, agora tem o prazo de 2 anos. Enfim, esse é um número que a gente superou nos primeiros meses de coleta, conseguimos fazer todo o processo com bastante folga no prazo máximo. Então, a grande parte da classe política não está acostumada a ver o que o Partido Missão fez, né? Acreditam que outros partidos conseguiram porque tinha outra legislação e coisa do tipo, e de fato nesse ponto eles estão corretos, né? E também por terem visto muita gente aí vender fumaça, dizendo que tinha partido político e que ia conseguir e não ter conseguido. Então tem algumas pessoas que ainda olham para esse processo e acham que ele não vai sair.
O que eu acho bastante engraçado, né? Muitas vezes eu mostrei até o parecer, olha, o Ministério Público Eleitoral já deu parecer, já está prestes a julgado, e as pessoas ainda parecem não acreditar, algumas delas, né? Claro que quem nos acompanha, que viu todo o processo, sabe que está saindo do papel, como tudo foi feito, a lisura, a transparência que foi feita, a dedicação de todos os nossos coletores, toda a equipe. Agora, muita gente ainda vai se assustar. A partir de amanhã, provavelmente na quarta-feira, isso vai estampar o noticiário nacional, né? Eu imagino que após o registro do partido político, a gente vai ver o Partido Missão, tipo, no Jornal Nacional, e todo mundo vai ter que falar que tem um novo partido político no Brasil, que o número dele é 14 e que o seu símbolo é uma onça, né? Então, e que vai ter candidato à presidência da República. Então, isso vai ser bem legal a partir dessa semana. Eu acho que vai ter uma onda muito grande de pessoas querendo se juntar ao Partido Missão. Às vezes uma pessoa que, talvez por ter uma mentalidade um pouco mais conservadora, mais prudente, tá olhando de longe essa situação, esperando o partido ter o último ok, e sabe que isso está muito perto de acontecer, e a partir disso vai gerar uma grande onda aí sobre o Partido Missão. Provavelmente vai ser o assunto da política nessa semana. E é isso. É isso aí. Maravilhoso, Renatão. Esse foi o nosso podcast sobre a missão. Obrigado a todos que estão acompanhando. Compartilhe, né? Se você já tem Android Web, você pode compartilhar. E vamos que vamos.